E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse na projeção o texto de João capítulo 4, versículo 35. Jesus dizendo assim aos seus discípulos: vocês não dizem que faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos. O que está escrito aqui? Levantem os olhos, ou novamente, olhe para cima. Você está olhando para as nuvens que está vindo sobre você? Prepare-se, porque está vindo uma grande chuva. Mas Jesus está dizendo também: olha, vocês já sabem identificar as estações. Vocês já conhecem os momentos do plantio e da colheita. Vocês estão dizendo, daqui a 4 meses, ou seja, daqui para frente, alguns dias, algum tempo, nós vamos ser. Mas Jesus reforça: levante os olhos e vejam os campos. E ele continua: pois estão maduros para a colheita. Os campos estão prontos, os campos estão brancos, em outras versões, os campos estão maduros para uma colheita. E nós precisamos estar atentos a isso. E às vezes, quando usamos esse texto bíblico, nós já pensamos imediatamente em um apelo missionário. Ou um apelo missionário, um apelo de oração para orarmos por um missionário nosso, para uma obra missionária. Mas eu gostaria nesta noite de ampliar um pouco a sua visão sobre esse texto. Eu gostaria de apresentar a vocês um pouco mais, uma pequena amplitude dessa verdade, dessa realidade. E talvez aqui eu possa adiantar que aqui é uma das chaves que Deus está nos dando para o enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Já vou te dar spoiler. Isso que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos é preparando o coração deles para uma última chamada de Jesus aqui na terra. Jesus morreu, ressuscitou, e antes de subir aos céus, ele está com seus discípulos e ele declara: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16:15, Jesus diz: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Ide por todo mundo, está fazendo o que eu estiver fazendo, eu pregando o evangelho, eu fazendo discípulos, eu proclamando, eu sendo testemunho do evangelho. Isso é o chamado ide, é o chamado da grande comissão, é aquilo que nós chamamos do que Jesus deixou para nós como responsabilidade daqueles que se convertem, independente do tempo de convertido que você está. Você que se fez um discípulo de Jesus, é necessário aceitar esse desafio. Na verdade, não temos escolhas. Estamos inseridos nos campos que estão brancos. Eu poderia dizer que um campo branco, um campo maduro, um campo branco para a colheita, pronto para a colheita, há 2 tipos de trabalho a serem realizados, a serem observados. O primeiro é colher os frutos antes que eles se percam, antes de colhermos. E o segundo trabalho, que faz sentido também, é garantir que os frutos colhidos permaneçam saudáveis até que se cumpra o seu propósito. Quais são os propósitos dos frutos colhidos? Alimentar as pessoas, ser alimento. Mas também tem aqueles frutos que, além de alimentar, eles são preparados para o replantio. Então nós precisamos, da mesma forma, observar os frutos que estão prontos para ser colhidos e lá colhermos lá fora. Mas há também a necessidade de observarmos os frutos que já foram colhidos, mas que estão aqui. E há muitos frutos aqui hoje à noite. Há muitos frutos aqui, ou seja, esses frutos todos que nós vemos, que eu estou olhando aqui de cima, já foram colhidos, mas nós, como indivíduos, como pessoas, como pastores, como líderes, como pessoas, como membros, como irmãos na igreja, independente do nível que você está aqui na igreja, nós precisamos olhar e levantar os nossos olhos e com o coração responsivo dizer: sim, Senhor, eis-me aqui para cumprir o chamado, de olhar para os frutos que já foram colhidos, mas que não cumpriram na totalidade o seu propósito.
ou de alimentar uma multidão, ou de serem sementes para produzir mais frutos. Você está me entendendo? E o que eu estou dizendo nessa noite é que todos nós temos um desafio nesse tempo. Todos nós temos um desafio de irmos e colhermos frutos, e também de irmos e observar os frutos que já foram colhidos. Já alguns anos atrás, contei já várias vezes para muitas pessoas esse testemunho, essa visão de irmos nesses campos maduros, nesses campos que estão brancos, campos que estão prontos, me foi ampliada a visão de que é muito mais do que um chamado missionário, um chamado de missões transculturais, e para alguma outra nação, alguma outra cidade, fazer discípulos. Certa ocasião nós estávamos aqui na igreja, em uma festa das nações, em um ambiente festivo, em um momento de comunhão entre os irmãos. E nós preparamos nessa festa uma brincadeira que não era brincadeira, uma brincadeira séria, que nós criamos uma sala, na verdade uma cadeia da oração. Não sei quantos estavam aqui e já participaram disso nessa festa das nações. E essa cadeia da oração tinha como objetivo, como toda a festa, era incentivar as pessoas a olharem e conhecerem os desafios das nações, conhecerem os desafios dos países, das obras, em especial que nós já temos, Espanha, Índia, cobrimos África, Europa, enfim, muitos lugares. Então nós tínhamos estandes, comidas típicas, danças típicas, vídeos, informando as necessidades, para gerar em nós um peso de oração por isso. Mas essa cadeia de oração, as pessoas estavam aqui festejando, e as pessoas eram presas, a gente pagava para prender aquela pessoa, nada demais. Essa pessoa era presa e ela ficava durante 15 minutos naquela cadeia de oração, que era o tempo da fiança dela. O pagamento da fiança era ficar orando naquela sala durante 15 minutos pelas necessidades das nações. E eu recebi um indulto, porque eu estava na organização e as pessoas queriam me prender, mas eu estava com indulto para não ser preso, mas a minha esposa foi presa. Ela foi levada àquela sala e tinha que ficar durante 15 minutos. E passaram-se 15 minutos e nada da minha esposa, meia hora nada, 45 minutos nada, e eu já estava preocupado. Deus, será que minha esposa foi arrebatada? E eu fiquei naquele lugar ali tão santo. Depois de quase uma hora ela chega, rindo como sempre, mas chorando, com os olhos cheios de lágrimas ainda daquela experiência que ela teve na sala. E ela me conta: Deus falou comigo que nós temos um chamado missionário. Eu falei: isso eu já sei, nós temos um chamado missionário desde a nossa adolescência. Antes mesmo de nós nos conhecermos, nós tínhamos um chamado missionário. Eu recebi um chamado específico sobre nações. Deus vai te levar para as nações, Deus vai te levar, e você é um missionário ainda adolescente, com os meus 15, 16 anos. E Nádia, depois que eu conheci da mesma forma, tinha recebido um chamado missionário na sua adolescência, e nós juntamos então todos os propósitos de vida, além de ser linda, maravilhosa, amorosa e talentosa que ela é, tinha mais esse ingrediente aí. Nós temos o mesmo chamado, o mesmo propósito. Eu estou feliz da vida. E nós entendemos isso juntos. Eu falei: então, nossa, eu sei, mas e aí? O que Deus te falou? Ela falou assim: que Deus já nos deu uma nação. Eu falei: como assim? Eu sei disso, então me conta, vamos parar tudo aqui, eu quero saber, porque a escolha de uma nação determina aquilo que eu vou viver pelos outros próximos dias. Eu vou me dedicar à cultura, aprender a língua, descobrir as coisas e me fortalecer nesse chamado. E ela me disse que ela ficou por esse tempo todo, de mapa em mapa, de estação em estação ali dos missionários, tentando entender e buscar, e chorava: Deus, me deu uma nação. E ela conta que ela ficava lembrando, em especial, do pastor Marcelo, hoje conhecido Marcelo Gospel, que tem um chamado muito forte de desespero, de chorar e desejo, Marcelo e Eliette, pela Índia. E ela falou: eu quero ter um peso para uma nação como o Marcelo tem. E Deus disse: mas eu já te dei uma nação, por que você está me pedindo uma nação? Deus, eu faltei essa aula então, porque, poxa vida, o Senhor não me chamou para uma nação. Será que contou para o João André e não me falou? E Deus foi muito claro com ela e disse assim: eu já te dei a nação jovem para você conquistar.
para vocês conquistarem. Então nós começamos a entender, porque o que define uma nação? Se você for ao Google e pesquisar o que determina uma nação. O que define uma nação é um grupamento de pessoas em comum, que vivem em comum, que têm a mesma língua, têm a mesma cultura, veste-se igual, tem uma linguagem diferente, come a comida diferente. E nós começamos a entender então que realmente há uma nação a ser conquistada. E a juventude é uma nação. Tem uma língua diferente, né, pai? Tem uma linguagem diferente, tals, tipo assim. Tem uma linguagem, tem uma comida diferente, tem uma roupa diferente, tem costumes diferentes, tem uma cultura diferente. E falamos, essa é a chamada. O que nós começamos a fazer nos próximos dias? Nos dedicar a aprender a língua, nos aprender a vestir igual, a aprender os costumes, os desejos, as ansiedades, aquilo que eles viviam, suas necessidades. E a partir daí isso amplia a visão sobre missões. É por isso que eu estou te contando isso. Isso já faz 30 anos que a nossa dedicação é para a nação jovem. E eu glorifico a Deus por esse chamado, eu glorifico a Deus por esse privilégio de tocar essa nação. Eu não fui ainda para uma outra nação, para ficar em uma outra nação. Eu não estou tirando essa verdade também, que muitos aqui irão mesmo em missões transculturais, missões para outros países, missões para outras cidades, mesmo que sejam próximas, para outros lugares. Mas o que eu quero ampliar no seu coração e plantar essa verdade no seu coração, que missões, que esse chamado que Deus está nos falando, que esses campos maduros que Deus está nos dando, é muito além do que simplesmente pensar em missões transculturais. Aquele medo, aquele frio na barriga, mas como assim? Para onde eu vou? Como que eu vou? E como que eu vou fazer? Eu posso ser morto numa outra nação? Como é o desafio da língua? Como é o desafio da cultura, do tempo, do clima? Como é isso? Mas eu quero ampliar. Não precisamos esperar uma oportunidade distante para obedecer o ID. A missão começa onde nós estamos. Olhar para os campos é enxergar com os olhos de Deus. Colher é responder com o coração. O que eu quero dizer muito especificamente aqui? Que o seu campo missionário, ou melhor, o seu campo que está maduro, quando você levantar e for embora para a sua casa e levantar os seus olhos hoje, deixe Jesus dizer assim: levante os seus olhos e veja os campos. Eles estão brancos. E os campos que estão brancos, eu tenho certeza absoluta daquilo que eu vou dizer para você. Os campos onde você está plantado, que já estão brancos, é o campo do seu trabalho. Onde você trabalha é um campo missionário. Onde você trabalha é um campo que está maduro para a colheita. Na sua faculdade, na sua universidade, é um campo a ser colhido. Há um campo ali pronto para ser colhido, para ser ceifado. A sua família é um campo para ser colhido, para ser observado esse trabalho de ou colher os frutos, ou de trabalhar e cuidar dos frutos que foram colhidos. Então aqui, queridos, permita-me dizer isso: não escapa ninguém. É o ID, é a missão, é a grande comissão que Deus nos deu. E por isso que Ele tem nos prometido que nos daria muitas coisas, grandes testemunhos. E eu queria fazer você entender aqui de forma bem objetiva. Eu quero te mostrar de uma forma genérica, mas muito potencializada, de alguns campos que estão muito brancos, estão prontíssimos para a colheita. Eu poderia dizer que alguns desses frutos já estão se perdendo, porque estão faltando ceifeiros, estão faltando trabalhadores, estão faltando aqueles que entendem. E esses campos estão mais perto de nós do que nós imaginamos. E numa palavra profética, lá em Atos capítulo 2, versículo 16 e 18, eu vou dizer que é uma profecia, porque na verdade é uma profecia, que Deus levantou Pedro para falar dessa profecia. Mas é uma profecia para os nossos dias também, até porque nós estamos nos últimos dias. Provérbios 2, 16 a 18 diz assim: mas o que ocorre aqui foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Acontecerá quando?
Diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Esse momento aqui é Pedro no dia de Pentecostes, onde cerca de 3.000 pessoas se convertem ali, aceitam, e pessoas são batizadas, línguas como de fogo, são cheias do Espírito Santo. Essas pessoas começam a falar em outras línguas, línguas estranhas, línguas espirituais, mas também começam a falar em outras línguas das nações que estavam sendo representadas naquele lugar de festa, naquele dia de Pentecostes em Jerusalém. E as coisas começam a acontecer e Pedro se levanta para pregar para essas 3.000 pessoas. E ele começa a pregar, revisitando uma palavra profética do profeta Joel. E ele diz, nos últimos dias... Ou seja, Pedro talvez estaria fazendo uma referência e olhando para aquilo que estava acontecendo. E ele havia observado a ordem de Jesus Cristo na ressurreição de Jesus. Pedro estava ali, Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E Pedro identificou aquele momento no de repente, onde línguas como de fogo, todas as pessoas foram batizadas. Pedro entendeu então que aquele revestimento de poder estava acontecendo. E ele se lembrou da profecia de Joel. E ele foi usado por Deus e disse, falou dessa profecia, revisitou essa profecia e declarou. E hoje nós estamos revisitando a profecia de Joel, que nos últimos dias. Talvez Pedro estava imaginando que aqueles dias que eles estariam vivendo seria já os últimos dias. Mas aquele momento de revestimento de poder e da unção e do derramado do Espírito Santo seria apenas para que eles fossem pegos para ser levados, para espalhar o Evangelho. E esse poder do Evangelho, e esse poder da unção do Espírito Santo, que os dispersou para todo o mundo, esse poder do Evangelho chegou até nós, graças a Deus, 2.000 anos depois. Se Pedro estava pensando que aqueles dias eram os últimos dias, que diremos nós? E hoje todos os sinais que nos acompanham são sinais dos últimos tempos, dos últimos dias. O ponteiro de Deus está chegando no limite para que Jesus volte. Você acredita nisso ou não? Nações contra nações, pestes, pandemia, guerras entre nações, as coisas terríveis acontecendo, coisas bizarras, absurdas acontecendo ao nosso lado. Você diz assim, volta logo, Jesus. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E se aceitarmos isso, queridos, que nós estamos nos últimos dias e cumprimos, virarmos a chave, esses dias vão vir sobre as nossas vidas. Como a relação que eu fiz em cima, um campo que está pronto para colheita, maduro, precisa de 2 trabalhos. Colher os frutos antes que se percam e garantir os frutos colhidos. E eu queria mostrar diante dessa profecia, que aqui eu imagino que acampa praticamente todo o nosso mundo, toda a nossa realidade. E essa profecia diz assim, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os nossos filhos profetizarão. Deus falando, os vossos filhos profetizarão. Então vamos chamar a nossa responsabilidade. Os nossos filhos profetizarão. Queridos pais, os nossos filhos são responsabilidade nossa. Os nossos filhos precisam aprender a profetizar. Os nossos filhos nascem debaixo da nossa tutela, dos nossos olhos, mas eles não sabem profetizar. É nossa responsabilidade amarrar os nossos filhos no altar. É nossa responsabilidade levar os nossos filhos no altar para que eles aprendam a profetizar, para terem as suas experiências com Deus. E quantos de nós, pais, temos terceirizado o crescimento dos nossos filhos? E olha, eu poderia dizer que muitos filhos estão sendo ceifados, porque é uma falta de uma atenção dos pais. Há uma falta de atenção nossa, de cuidar dos nossos filhos e levá-los a profetizar, e levar a ter suas experiências com Deus e a profetizar. Provérbios capítulo 22, 6 diz, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Educa a criança,
Ensina a criança em todas as versões, mas há uma versão que me pega muito, que diz assim: educa o seu filho, educa a criança segundo os objetivos que você tem para ela, pai. E quando ela vai crescer, ela não vai se desviar dele. Quais são os objetivos que eu tenho como pai, como mãe, para cuidar dos meus filhos? Para ir nesse campo que está branco e colher esses frutos e cuidar desses frutos. E olha, há uma investida tão grande contra os nossos filhos, sem jamais vista na história da humanidade. As crianças sim foram sempre perseguidas. Faraó mandou matar todas as crianças, todos os meninos. Na época de Jesus mandou matar todos os meninos. Sempre quando vai acontecer algo grande de livramento e de salvação, o inferno se levanta para matar e tocar nos nossos filhos. E hoje não é diferente. Hoje não é o faraó. Hoje não é uma religião com medo do rei que vai nascer, dos fariseus. Mas hoje são os nossos filhos que estão sendo atacados e mortos nas suas identidades. Não mortos fisicamente, mas mortos na sua identidade. Levar os nossos filhos ao altar é de nossa responsabilidade. Os primeiros discípulos, as primeiras ovelhas são os nossos filhos. Hoje 30% de jovens aos 18 anos, mais ou menos, no Brasil não tem o nome do pai no RG. Não conhece o seu pai. É um número estatístico alto, assustador. Mas eu poderia dizer que muitos filhos de pais que têm o seu nome no RG, no documento de identidade de nascimento, não conhecem os seus pais de fato. Pais mais preocupados em ter para suprir do que ser para suprir. Pais ausentes. E crianças, filhos sem referência paterna, vivem crises de identidade, de autoestima, sofrem uma rejeição emocional. E a sociedade pós-moderna, a dificuldade, como eu digo no vídeo ali, no convite ao seminário, os desafios da parentalidade, da pós-modernidade, que tem desafiado os valores, ou oferecem valores distorcidos aos nossos filhos, tenta moldar de alguma forma, através da internet, dos seguidores, daqueles que eles seguem, dos influenciadores, dos influencers, de uma forma contrária aos princípios do reino de Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos a profetizar, a terem suas experiências sobrenaturais. Os nossos filhos precisam ter experiência com o Deus deles. Eles não podem viver e crescer com as experiências do Deus dos seus pais. E quem são os canais? Somos nós, pais. E muitos de nós temos terceirizado os nossos filhos, a formação, a educação dos nossos filhos para os influenciadores, para a internet, para as mídias sociais. Como nós podemos vencer as mídias? Essas ofertas? Ou transferimos a responsabilidade para os professores, os educadores? Ou ainda transferimos a responsabilidade de cuidar e de educar dos nossos filhos para os educadores cristãos, os líderes, os professores, os voluntários da igreja da criança, os líderes dos adolescentes, dos jovens. Mas de fato, de primazia, a responsabilidade é nossa. Quantas vezes nós vemos pais, na muita boa intenção, tentando ensinar os filhos, dentro do processo de mentoria de pais e filhos, vemos muitas vezes isso, tentamos ajudar os pais. Mas os pais, até em boas intenções, tentam mostrar para os seus filhos desde pequeno, ou os adolescentes, falando assim: olha, você tem que me obedecer, você tem que me honrar, porque isso é digno. Na verdade, isso é um mandamento.
E Paulo fala lá em Efésios, diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Claro, é isso mesmo, é verdade. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ok, é isso mesmo, é um mandamento, e nós precisamos ensinar, e nós precisamos mostrar para os nossos filhos. Mas eu vejo muitos pais vivendo isso, dizendo, ensinando a Bíblia: você tem que me obedecer e me honrar, porque a palavra de Deus diz isso. É isso mesmo. Só que muitos pais estão se esquecendo na outra parte do capítulo, que Paulo continua dizendo: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. A responsabilidade não são só dos nossos filhos, de nos honrar, de nos obedecer. Nós pais talvez tenhamos uma responsabilidade maior, de educar, de admoestar e disciplinar os nossos filhos, e não provocar os nossos filhos a ira. Em Malaquias capítulo 4, final do Velho Testamento, Deus diz: nos últimos dias enviarei o espírito do profeta Elias, e se converterão o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A conversão é do coração dos pais aos filhos, primeiramente. Eu preciso cuidar dessa geração. Pais presentes geram filhos profetas. A ausência espiritual é a maior porta para o desvio, é a exposição dos nossos filhos a tudo aquilo que o inferno quer atacar. Abrir as portas para todo tipo de perversão sexual. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a profetizar. E onde eles vão aprender? No altar. Não é no altar aqui na igreja, é no altar da sua casa. Perdão por falar assim, queridos, mas é verdade. Esse campo está branco para ser colhido. E olha, não é uma frase de efeito, é uma frase real. Quem chegar primeiro no coração de uma criança, leva esse coração. Quem chegar primeiro. Então vamos correr para chegar ao coração dos nossos filhos. Antes que o mundo ensine-nos a viver, levamos os nossos filhos ao altar para aprender a profetizar. E aqui eu abro um parênteses e faço não uma propaganda, mas um desafio para você, pai. Em fevereiro, você viu no anúncio, nós teremos o seminário Pais Revolucionários. Eu estou gastando aqui, passei até do tempo que eu teria que gastar para falar sobre isso, porque é o que está no meu coração. Mas ali no seminário nós vamos aprofundar essas verdades. Vou te dar chaves ali, te daremos chaves, perguntas que você talvez não consiga responder. Então eu te desafio, queridos, a investir um tempo a favor dos seus filhos nesse seminário. Fecha parênteses e está linkado aí o comercial. Valeu? Pais Revolucionários, pague o merchan aqui depois. O segundo campo a ser observado, o segundo campo diante da profecia que Joel diz: nos últimos dias, vossos filhos e vossas filhas, vossos jovens terão visões. É uma profecia que os nossos jovens terão visões. E a palavra de Deus diz em 1 João: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Os jovens estão sendo ceifados, estão perdendo o poder de serem visionários. E esse campo precisa ser cuidado. Esse campo está pronto, está maduro, e precisamos ceifá-los. Mas nós precisamos também cuidar daqueles que já estão vivendo a sua juventude. E quando eu falo jovens aqui, eu queria ampliar um pouco mais. Eu queria ir lá desde as crianças, adolescentes e jovens, ensinando-os a terem visões, impactando o coração deles e ampliando a visão deles, a conseguirem a ter visões, sonhos. E quando eu digo de levá-los a terem visão, não é visão sobrenatural somente, não. É uma visão de si, uma visão do seu potencial,
uma visão do seu chamado em Deus, das condições baseado no que Deus diz aqui sobre eles. Eu vos escrevi porque vocês são fortes. Jovens estão se perdendo no humanismo, jovens estão sendo enganados pela pressão social, onde estão trocando seus valores pela experiência homossexual, experiências nas drogas, as experiências que se tem por conta das curiosidades ou da pressão social, do humanismo que promove uma vida sem padrões e nem valores eternos. Jovens que estão perdendo a sua identidade, ou seja, não estão tendo a visão nem de si mesmo, quanto mais do futuro, dos sonhos, dos projetos. Devemos inspirar os nossos jovens a sonhar grande. Os nossos jovens estão sendo ceifados no caminho. Essa aqui é uma cápsula do tempo. Há 2 anos atrás nós provocamos os adolescentes num acampamento, a que eles pudessem ter uma visão do futuro, de si. E foram desafiados e foram pressionados a ter essa visão. Eu digo que foram provocados. E escreveram nos papéis os sonhos que seriam abertos. E essa cápsula foi lacrada no mesmo dia. Eu não sei o que estão, os sonhos que estão aqui, as visões que estão aqui. Essa cápsula vai ser aberta só no ano de 2033. E constantemente nós oramos por ela, debruçamos sobre ela. Deus, responda a esses sonhos. Mas mais do que isso, do que eles vão ser em 2033, talvez tenha aqui, porque uns escreveram mais de um papel, talvez tenhamos aqui uns 500, 600, 700 sonhos, projetos, visões. Mas eles precisaram ser provocados. E diante dessa profecia, que eu acredito nela, eu falei: Deus, o Senhor disse que os nossos jovens teriam visões, e que eles tenham essas visões e que se concretizem no céu. Nós estamos ligados aqui na terra para ser ligados nos céus. E aqui estão sonhos que serão concretizados. Eu vou abrir isso aqui em 2033. E eu tenho certeza que eu vou chorar muito de ver sonhos que foram realizados, projetos que foram realizados porque simplesmente tiveram fé, foram despertados a terem visões de acordo com o que a palavra de Deus diz. Os nossos jovens precisam ser provocados a isso. Uma geração que precisa ser alcançada, uma geração, um campo que precisa ser ceifado. Deixa eu dizer uma coisa: desde as crianças, adolescentes e jovens, os campos estão maduros e prontos. Deixa eu te mostrar outra coisa. Isso aqui são fichas que aceitaram Jesus no ano de 2024. 382 nomes preenchidos, o nome do líder já identificado, de adolescentes, pré-adolescentes aqui do LKC. Desde fevereiro de 2024 até dezembro de 2024, 382 meninos e meninas que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Os campos estão brancos. Sabe que como nós fizemos isso? Fizemos várias ações evangelísticas. Eu saí nas escolas de Ribeirão Preto, nos condomínios, e pregando o evangelho com essa minha barba branca, barriga e cabelo branco. E nós conseguimos esses meninos para vir aqui aceitarem Jesus. Não. Quem estão indo? Eles estão indo nos condomínios. Ontem no nosso LKC, um menino chegou com 8 amigos do condomínio. Ontem nós tivemos 22 que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Sábado passado nós tivemos 18 que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador.
campos estão brancos. E Deus me desafiou, nesse tempo, a cuidar dessa geração. A cuidar desses frutos que já estão sendo colhidos. Nem todos aqui estão ainda completamente ligados à célula. Todos aqui foram contactados, aceitaram Jesus, os nomes estão aqui. E oramos em cima dessas fichas. Mais de 50% está aqui. Só que, na enquete que nós fizemos, nas pesquisas e nas avaliações que nós fizemos, a maioria dos casos aqui que não estão ainda frequentes às células, para darmos sequência à consolidação deles, a maioria deles, na resposta, ou deles ou dos pais, é que não tem tempo para trazê-los aqui, ou não querem, ou acham muito longe, não estão dispostos a investir nesse chamado de cuidar daqueles filhos que profetizarão e desses jovens que terão visões. Eles são profetas de hoje. Hoje pela manhã, depois que terminamos a pregação aqui, uma irmã preciosa me escreveu e disse: pastor, deixa eu contar um testemunho, que a palavra me falou muito fortemente. Há 10 anos atrás eu cheguei na igreja, mas antes de mim, a minha filha de 6 anos foi convidada por minha cunhada para participar do culto aqui das crianças, no festival da tia Cris, no final do ano. E essa garotinha de 6 anos chegou tão impactada em casa, ela usou uma expressão, que os olhos brilhando, e disse: mamãe, papai, vocês precisam ir nessa igreja. E há 10 anos essa família toda está servindo ao Senhor. A filha servindo no Ministério de Adolescentes. A filha servindo no Ministério de Adolescentes e Jovens e a Igreja da Criança. E os pais são líderes de células aí, nem sei se estão aqui. Quem profetizou? Uma menina de 6 anos. Os filhos profetizando. Eu falei para aquela irmã, você entendeu a palavra? Que a sua filha foi a profeta para salvar a sua casa. Está acontecendo, as crianças estão sendo salvas, estão sendo usadas pelo Espírito Santo. O terceiro campo, para a gente partir para o fim, que precisa ser observado. E não só observado. Esse campo aqui, eu poderia dizer que precisa urgentemente de ceifeiros. Os nossos velhos. Deus diz assim: os vossos filhos, os vossos jovens e os vossos velhos. E os vossos velhos sonharão. A terceira idade é uma temporada rica em experiência e sabedoria. Contudo, muitos idosos vivem desamparados. Muitos idosos sem perspectiva ou propósito, esquecendo que mesmo na velhice eles podem produzir frutos, e frutos bons. Isaías capítulo 46, Deus declara assim: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu que o susterá. Muitos dos nossos idosos estão sem condições de sonhar. Perderam a perspectiva dessa palavra profética se realizar na vida deles. Ainda na velhice darão muitos frutos, diz a palavra. E é possível. Mas esse campo está branco, está pronto, maduro, mas ainda talvez seja um campo que precisa tanto de ceifeiros. A sociedade moderna frequentemente desvaloriza os idosos, muitos considerados como peso. Mas são fontes de bênção para as nossas vidas, para a igreja. Há um desafio, queridos, nesses últimos dias. Hoje no Brasil, a população idosa aumentou nos últimos 15 anos 57,4% em relação a 2010. Cerca de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos, que representam 15,8% da população total do país. A pirâmide ela está invertendo. Hoje as famílias não querem ter, os casais não querem ter mais filhos, querem ser pais de pets. Não quero ter filhos.
dá muito trabalho. E com isso, a faixa etária dos idosos estão crescendo. Muitos idosos enfrentam isolamento, negligências práticas e até desumanas. E nós precisamos, igreja, aqui é um apelo que eu estou fazendo. Ore para Deus abrir o seu coração nesses últimos dias, para observar idosos que estão perto de você. Talvez seus pais, talvez um vizinho, um irmão da igreja. Ministérios que revitalizam os sonhos dos idosos precisam ser incentivados. Eles precisam ser discipulados para voltarem a sonhar. E eles sonharão, uma palavra profética que nos últimos dias nossos velhos sonhariam. Hoje nós temos um trabalho lindo que a pastora Ana Cláudia realiza aqui na igreja. O Ministério Sem Limites, que atende aos idosos com programações. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. Há uma abrangência maior de necessidade de idosos aqui na igreja. Há muitos idosos que não conseguem se locomover, não têm condições, ou não tem um filho, um parente, um amigo que possa levá-lo num ministério como esse, uma vez por semana. Ficam isolados em casa, não conseguem participar de uma célula. Dentro do nosso cadastro nós temos mais de 300 idosos registrados nas células. Mas muitos não têm nem esse registro. Talvez nós nem sabemos que estão aqui na igreja. Ficam isolados em casa, não têm condições. Não temos ninguém que se dispõe. Não temos ninguém que, eu digo que nós precisamos levantar mais ceifeiros. Porque atender é uma demanda muito grande. E a ideia é de que isso cresça. Não só dos aqueles que vão ficar velhos, mas os amigos dos idosos que precisam ser visitados. Alguém que se dispõe uma vez por mês a fazer uma visita para levar a Santa Ceia para aquele casal de idosos, para aquela senhorinha, para aquele irmãozinho tão precioso, aquela intercessora que se dedica a orar, a interceder pelos seus pastores, pela igreja, todas as madrugadas, mas não conseguem se locomover, não tem ninguém que traga num culto de ceia. Quem pode fazer isso? Quem irá por mim, diz o Senhor, para esse campo que está pronto? A velhice é a prova viva de que sonhos não têm prazo de validade no reino de Deus. Mesmo na velhice há um propósito eterno. Enquanto houver fôlego, há um chamado a se cumprir. Ainda na velhice darão muitos frutos. E para finalizar, já quero convidar os músicos, por favor. E para finalizar, ok, pastor, muitos desafios, muitos campos brancos, talvez muitos campos que você não citou, por isso eu disse que faria de forma muito genérica. E se você, ao fechar seus olhos nessa noite aqui, pensar num campo que está ao seu lado, que precisa ser colhido, esse é o seu campo. Talvez não são os seus filhos, porque você não tem filho ainda. Talvez não sejam os jovens, os adolescentes, as crianças. Talvez não sejam os idosos. Talvez sejam os universitários. Talvez sejam as famílias que estão desestruturadas. Talvez sejam empresários, é um campo a ser colhido. Campos. A observação é: levante os seus olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita, porque nós estamos de fato nos últimos dias. No tempo da colheita final, do último grande avivamento da igreja, eu tenho certeza disso, e quem vai viver por isso? E você se sente desafiado, e essa é a proposta mesmo, que você saia daqui nessa noite desafiado, por favor. Pastor, mas eu esperava que fosse uma palavra das que nós temos ouvido, dessa chuva que virá. Essa chuva virá sobre nós, de olharmos para essa abundância, para o ano do rompimento. Vou romper em Deus, vou vencer, vou correr, vou avançar, vou conquistar, vou prosperar, eu vou.
Mas acima de tudo, eu vou olhar os meus olhos para os céus e obedecer com o meu coração ao chamado para esses campos. Porque baseado nisso, eu quero te dizer como. Versículo 18 de Atos 2. Depois que Deus diz na profecia e depois que Pedro replica isso: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Aí Deus diz assim, e termina o texto, a profecia: mas sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Deixa eu repetir para cair no seu coração isso, e para você entender o que eu estou dizendo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui nessa noite? E Deus diz assim: sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Posso traduzir para você isso aqui? Deus está dizendo assim: você que está com os seus olhos voltados para as minhas mãos, o salmista diz: como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, assim meu coração está atento nas suas mãos, Senhor. Para você que entender e sair daqui nessa noite desafiado e aceitar o chamado de estar de olho nas mãos do Senhor, apontando para o campo que está maduro, e você dizer assim: eu sou teu servo, Senhor, envia-me a mim. Eu sou um servo de orelhas furadas, não tenho nada em mim que possa me prender a esses campos. Que seja transcultural, que seja na minha casa, que seja na minha vizinhança, que seja na escola, para onde o Senhor me mandar, que seja na igreja, numa célula, eu ser missionário na minha célula, cuidar dos frutos que já foram colhidos, eu me torno um servo, eu sou um servo. Aí Deus diz assim, foi o que Ele disse: vocês que cuidam dos meus servos e das minhas servas cuido eu. Porque Jesus diz, o Senhor diz aqui nessa profecia: dos vossos filhos, das vossas filhas, dos vossos jovens, dos vossos velhos, mas dos meus servos. O Senhor chama para a responsabilidade dizendo assim: das suas necessidades cuido eu, das suas carências cuido eu, do seu trabalho cuido eu, da sua prosperidade cuido eu, daquilo que você fizer cuido eu. E eu vou derramar o meu espírito sobre vocês, sobre toda a carne, para que vocês sejam usados para profetizar. A esse Deus que nós servimos, queridos, a esse Deus que nós servimos. Você pode se colocar de pé. Esse aqui é o momento onde Deus está dizendo: eles são meus, este cuido eu. Sem medo. E o que eu preciso fazer? Reconhecer que você pertence ao Senhor. É um servo. Não somos apenas ceifeiros, somos servos do Rei, prontos para a colheita. Aquele que te chama também te sustenta. Não é sobre quem você é, mas é sobre quem Deus é em você. Mas qual a resposta prática a essa palavra profética nessa noite, ao você sair daqui? Primeiro, viva com a consciência dos últimos dias. Há uma urgência no coração de Deus. Estamos vivendo em dias proféticos. Hoje é o dia de dizer sim ao chamado de Deus. O amanhã pode ser tarde demais, esses frutos já podem ter se perdido. Ou os inimigos tomarem conta daquele campo que está maduro. Levante seus olhos e veja. Em segundo lugar, dependa totalmente do Espírito Santo. O Espírito Santo é a força motriz. Onde a força humana falha, o Espírito Santo revela a sua glória. Onde você olhar e falar: eu não posso ir. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas cuido eu. Sobre os meus servos e as minhas servas eu reparto da minha glória, da minha presença.
Eu reparto do meu espírito para que você profetize, para que você seja usado. Deus está buscando servos e servas que entendam que precisamos sair do nosso lugar de conforto. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós vamos cantar uma canção, seremos ministrados com essa canção. Enquanto isso, na liberdade eu quero te dar, se você quiser sinalizar para Deus: eis-me aqui, sou um servo seu, Senhor. Aceite o chamado, envia-me a mim, para qual campo que seja. Envia-me a mim. Se você puder sinalizar vindo ao altar, oferecer a sua vida, uma entrega radical, e dizer: eis-me aqui, Senhor. O campo pode ser desafiador, mas sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o que mais nós precisamos. O que mais nós precisamos, se temos o Espírito Santo? Sou seu servo, Senhor, enviado para cumprir o seu propósito. Aqui estou eu. A minha oração nessa noite é que cada um daqueles que se sentiram desafiados e levantaram as suas mãos ou levantaram os seus corações para esse chamado, estão sendo despertados. Senhor, cumpra a sua palavra, que sejam cheios do seu Espírito Santo, que sejam cheios do Espírito Santo que é repartido pelo Senhor, que sejam cheios de uma visão, que o Senhor amplie essa visão. Deus, amplie essa visão dos campos brancos, amplie essa visão dos campos maduros, prontos. Amplie, sejam cheios do Espírito Santo, sejam revigorados pelo Espírito Santo. Receba uma porção de ousadia, receba uma porção de visão, o chamado. Espírito Santo, inunda a sua igreja, inunda o Espírito Santo a sua igreja, com o poder do Espírito Santo, sobre toda a carne, os seus servos e as suas servas. O Senhor promete que derramará do seu Espírito para profetizarem. Eu declaro isso nesta noite. Receba, igreja, você que aceita o desafio e aceita o chamado, ser chamado de servo e de serva do Altíssimo. Ele cuida de você e derramará sobre você o poder do Espírito Santo, e derramará sobre você essa chuva abundante que está prometida. Corra, corra, porque está vindo um ano de rompimento em todas as áreas, inclusive na sua vida com Deus, nas suas experiências com Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta a sua mão, Senhor do céu. Senhor Jesus, eu oro sobre a sua igreja,
Que essa palavra produza frutos a 30, 60 e 100 por um, nos corações abertos e prontos a receber. E que essas sementes produzam frutos excelentes nesse tempo. Que o Senhor estará visitando com a sua chuva essas sementes. E em nome de Jesus, saiam daqui, além de impactados, saiam aqui desafiados nessa noite, para algo grande que o Senhor está prometendo, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua igreja nessa noite, eu abençoo cada família aqui nessa noite, eu abençoo cada um dos seus servos e das suas servas, sejam cheios do Espírito Santo. Amém, igreja? Você recebe de Deus? Dê um forte aplauso para Jesus. E me conte depois que o Senhor continuará a falar com você. Deus abençoe uma excelente semana, extraordinária semana para você e sua casa.